Não tome remédio para dormir antes de assistir esse vídeo. Não tome remédio para dormir antes de assistir esse vídeo. Nenhum medicamento para dormir, antigo ou atual, induz ao sono natural. Ninguém se sente desperto ao tomar comprimidos controlados para dormir e ninguém experimenta um sono natural ao tomar esses medicamentos. Os remédios mais antigos, chamados sedativos hipnóticos, como por exemplo o diazepam, são ferramentas grosseiras porque eles sedam ao invés de ajudar a pessoa a adormecer e muita gente confunde uma coisa com a outra. Os comprimidos mais novos fazem algo similar, embora tenham um efeito sedativo ligeiramente menor. Mas todos esses medicamentos visam o mesmo sistema no cérebro que o álcool, que são os receptores que impedem as células cerebrais de se excitarem. De fato, os comprimidos para dormir nocauteiam as regiões mais elevadas do córtex cerebral. Ao comparar a atividade natural das ondas cerebrais do sono profundo com as induzidas pelos medicamentos mais atuais, como o Zolpidem, por exemplo, constata-se que a característica elétrica, ou seja, a qualidade dessa onda, ela é deficiente. O tipo de onda cerebral induzida por essas drogas são menores e menos profundas. Além disso, há uma série de efeitos indesejáveis, incluindo atordoamento e esquecimento no dia seguinte, atitudes noturnas das quais não se tem consciência, o que se chama amnésia parcial, e o retardo no tempo de reação durante o dia, o que pode impactar em habilidades motoras prejudicadas, como dirigir, por exemplo. Causados até pelos medicamentos mais recentes de ação mais rápida, esses sintomas instigam um ciclo vicioso. O atordoamento e a sonolência diurna podem levar a pessoa a tomar mais café ou chá para ficarem ligadas durante todo o dia e esse efeito se prolonga até a noite. E essa cafeína, por sua vez, dificulta o sono à noite, agravando a insônia. Aí, por causa disso, a pessoa aumenta a dose do medicamento para conseguir combater esses efeitos da cafeína, o que só amplifica o atordoamento no dia seguinte com a ressaca da droga. Então, ocorre um consumo ainda maior de cafeína, perpetuando assim a espiral descendente da qualidade de vida. Outra característica bem desagradável dos remédios para dormir é a insônia de rebote. Quando o consumo cessa, quando a pessoa para de usar, em geral a pessoa sofre com um sono muito pior e algumas vezes ainda mais desagradável do que o sono de má qualidade que originalmente levou a pessoa a usar esses medicamentos. A insônia de rebote é um tipo de dependência em que o cérebro altera o equilíbrio de receptores em reação à dose aumentada da droga, tentando se tornar um pouco menos sensível para se opor à substância química estranha presente nele. Isso também é conhecido como tolerância à droga. Mas quando o consumo é interrompido, há um processo de abstinência que gera um pico na gravidade da insônia. Isso não deve nos surpreender, já que a maioria dos medicamentos controlados para dormir integra a classe de medicamentos fisicamente viciantes, o que deve ser informado a todo paciente que recebe essa prescrição. A dependência aumenta com o consumo contínuo e a interrupção do consumo gera a abstinência. Obviamente, quando alguém se abstém da substância por uma noite e tem um sono péssimo por causa da insônia de rebote, o paciente muitas vezes volta a tomar o remédio. Poucos se dão conta de que essa noite de insônia grave e a necessidade de voltar a tomar o medicamento é inteiramente causada pelo uso persistente do próprio medicamento. A ironia é que com esses medicamentos, muita gente experimenta apenas um leve aumento no sono, sendo que esse benefício ele é mais subjetivo do que objetivo e eu vou te explicar. Uma equipe grande formada por médicos e pesquisadores analisou todos os estudos já publicados sobre um dos comprimidos para dormir que a maioria das pessoas consomem. E eles consideraram 65 estudos que abrangeram quase 4.500 indivíduos. No geral, os participantes sentiam que adormeciam mais depressa e dormiam de forma mais profunda e com menos despertares ao utilizarem a droga em relação ao uso do placebo. Entretanto, não foi isso que os registros reais de sono mostraram. Não houve uma diferença entre quão profundo os indivíduos dormiram, tanto com placebo quanto com os comprimidos para dormir. Ambos reduziram o tempo em que os participantes levavam para adormecer de 10 a 30 minutos. Em outras palavras, não houve qualquer benefício objetivo da utilização dos medicamentos além do oferecido por um placebo.
E o comitê declarou que os comprimidos para dormir produziam melhoras leves na latência subjetiva, ou seja, relacionada à percepção do paciente, e também na latência polissonográfica do sono, o que significa que o medicamento reduziu o tempo que se leva para adormecer. O relatório termina com a declaração de que os benefícios, os efeitos benéficos do remédio para dormir são muito pequenos e a importância clínica deles é bastante questionável. Até as mais novas drogas contra a insônia provou-se minimamente eficaz e foi concluído que versões futuras desses medicamentos poderão sim oferecer melhoras no sono, mas por enquanto os dados científicos sobre os comprimidos controlados para dormir sugerem que talvez eles não sejam eficazes para restaurar o sono profundo de quem luta para gerá-lo naturalmente. Mas esses remédios são realmente prejudiciais? Diversos estudos têm algo a dizer sobre esse ponto. No entanto, grande parte do público não tem conhecimento dessas descobertas. O sono natural profundo ajuda a cimentar traços da memória no cérebro e parte disso exige o fortalecimento das conexões entre as sinapses que compõem o circuito da memória. A maneira como essa função é afetada pelo sono induzido por medicamentos foi o foco de estudos realizados com animais. Após um período intenso de aprendizado, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia deram a animais uma dose apropriada para o seu peso de zolpidem ou um placebo e analisaram as mudanças na reconexão do cérebro após o sono em ambos os grupos. Como esperado, na condição placebo, o sono natural solidificou conexões mnemônicas que haviam sido formadas durante a fase inicial do aprendizado. E já no sono induzido pelo comprimido, não só não se igualou a esse benefício, apesar de os animais terem dormido pelo mesmo tempo, como causou 50% de enfraquecimento das conexões das células cerebrais originalmente formadas durante o aprendizado. O sono com o medicamento se tornou um apagador de memórias em vez de um gravador. Caso descobertas similares continuem a emergir, incluindo pesquisas realizadas com seres humanos, as companhias farmacêuticas talvez tenham que reconhecer que, embora os usuários de comprimidos para dormir possam adormecer um pouco mais depressa, eles despertarão com menos memória do que na véspera. E isso é especialmente preocupante, considerando-se que a idade média dos pacientes que recebem essas prescrições está diminuindo, já que as queixas de insônia em criança estão aumentando. Se esse for o caso, os médicos e os pais devem ficar atentos. Levando em consideração que a formação do cérebro vai até 21 anos, essas crianças terão um desenvolvimento neuronal e do aprendizado pior pela ausência de algumas memórias do dia anterior. O Dr. Daniel Kripke, médico da Universidade da Califórnia em San Diego, descobriu que os usuários desses comprimidos controlados para dormir são significativamente mais propensos a morrerem e desenvolver câncer. Com o aumento das queixas de insônia que ocorreram a partir dos anos 2000, esse médico começou a analisar grandes bases de dados epidemiológicos. E a meta dele era ver se havia alguma relação entre o uso dos remédios para dormir e o risco de doença ou de morte. E repetidas vezes a mesma mensagem emergiu das suas análises. Quem tomava o remédio para dormir apresentou uma probabilidade significativamente maior de morrer durante o período dos estudos, que em geral era de alguns anos. Em 2012, Kripke e seus colegas estabeleceram uma comparação analisando mais de 10 mil pacientes que tomavam comprimido para dormir, a vasta maioria dos quais consumiu o zolpidem, e eles compararam com 20 mil pessoas muito bem emparelhadas no que se diz respeito à idade, raça, sexo, histórico similar de saúde, mas que não tomavam comprimidos para dormir. Eles conseguiram controlar muitos outros fatores que poderiam contribuir para a morte também, como por exemplo o índice de massa corporal, a prática de atividades físicas, o tabagismo, o consumo de bebida alcoólica, entre outros. Eles examinaram a probabilidade de doença e morte ao longo de 2 anos e meio e viram que os indivíduos que tomaram o remédio para dormir apresentaram uma probabilidade 4,6 vezes maior de morrer durante esse período de estudo do que os que não tomavam. Eles também descobriram que o risco de morte aumentava com a frequência do uso. Os indivíduos classificados como usuários pesados, que era definido como quem tomava mais de 132 comprimidos por ano, eram 5,3 vezes mais propensos a morrerem durante o período do estudo do que os participantes do grupo controle, ou seja, os que não tomavam os remédios.
O mais alarmante foi o risco de morte para quem somente consumia os comprimidos de vez em quando. Eram definidos como pacientes que tomavam apenas 18 comprimidos por ano. Esses usuários ocasionais apresentavam uma probabilidade 3,6 vezes maior de morrer no período analisado do que os não usuários. E Kripke não é o único pesquisador a encontrar essas associações de risco de mortalidade. Há muitos outros estudos grandes elaborados por diferentes grupos no mundo todo. Mas o que havia matado essas pessoas que tomavam tais medicamentos? Uma causa de morte maior foi o risco aumentado de acidentes de carros fatais. É provável que isso se deva ao sono não restaurador e à ressaca sofrida por algumas pessoas, o que pode gerar uma sonolência ao dirigir durante o dia seguinte. Houve também um risco maior de quedas durante a noite, que foi associado à mortalidade, principalmente no caso de idosos. Outras associações incluíram taxas maiores de doenças cardíacas e derrame cerebral. E o estudo do Kripke, ele constatou que os indivíduos que faziam uso desses medicamentos eram 30 a 40% mais propensos a desenvolverem câncer durante o período de 2 anos e meio do que os que não usavam. É muito importante que você saiba que esse vídeo tem um caráter informativo. Então, se você usa medicamento para dormir, consulte o seu médico e fale com ele para que você possa instituir mudanças no seu estilo de vida para melhorar a qualidade do seu sono de forma natural. E aqui no canal você encontra dicas naturais para melhorar a sua qualidade de vida. Então, se inscreva e encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que podem se beneficiar. Até o próximo vídeo.